Bom, hoje, então, assim, o que eu estou vendo? Nas redes sociais há um boom de cursos sobre neurociências e de vídeos falando sobre neurociência, que tudo é o cérebro, que tudo é a amígdala cerebral, que tudo, né, tudo muito tecidual. Né? Esse pessoal parece até que virou ateu, porque tudo é tecido nervoso. Então, não se tem mais mente, não se tem mais alma, não se tem mais nada. Né? Esse pessoal talvez seja ateu e não sabe. Bom, independente disso, eu vi um vídeo hoje falando de neurociência e dizendo afirmando que o subconsciente não existe. Né? E nessa linha, evidentemente, a gente pode pensar então que o inconsciente também não existe, que o consciente também não existe, e por aí vai. Né? Tudo é tecido nervoso, tudo é cérebro. Né? Bom, eu acho que essa é uma interpretação, e é isso que eu queria basicamente comentar, porque essa é uma interpretação, acho que muito colegial da coisa, muito infantilizada e muito superficial até. Porque a ciência nunca disse que existe subconsciente ou inconsciente, ou qualquer outro conceito metapsíquico. A ciência nunca disse isso. Você vai me desculpar, né? A ciência sempre colocou isso como um conceito didático para poder dividir a mente e pensar as questões existenciais humanas. O que existe é a mente ou o próprio cérebro, se você quiser. A ciência nunca disse o contrário. Então, de certa forma, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Né? A ciência nunca disse que existe horas, dias, meses, anos. Nunca disse. Isso tudo são conceitos criados para fracionar o tempo e a gente poder se localizar no tempo. Prêmio Nobel para quem inventou, porque de fato a gente consegue. Né? A gente consegue se localizar no tempo, combinar e chegar todo mundo no mesmo lugar e horário. Mas tudo isso é uma grande invenção. O que existe é o dia, a noite, o sol nascendo, se pondo, mas hora, meses, calendários todos, não existe. É tudo uma grande invenção para poder dar conta do tempo. Né? Então, trazendo aqui para a área da neurologia, também subconsciente, inconsciente, não existe. Ninguém nunca disse que existe. É um conceito criado para a gente poder fracionar a mente e trabalhar com resultados excelentes às questões humanas. Resultados que sempre existiram e continuarão existindo, independente do que se descubra a nível tecidual nervoso. Né? Então, eu acho que isso que é muito importante, e essa que é a visão colegial que está em jogo, ou de forma realmente impensada, infantil, ingênua, ou de forma de má fé mesmo, para poder vender a neurociência, porque a neurociência é um nome novo para o velho estudo do cérebro. A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, ainda hoje, e acho que será sempre assim, com os seus séculos de compêndio e de estudo sobre o ser humano, sobre o comportamento humano, ajuda muito mais a neurociência do que o contrário. A diferença é que os termos são metapsíquicos, realmente, não são teciduais, não são do tecido nervoso, que é o que a neurociência vem tentando fazer. Né? Colocar tudo numa nomeação dentro de um tecido nervoso, como se o ser humano pudesse ser resumido ou reduzido a um tecido nervoso. De fato, talvez até o ser humano possa ser reduzido a isso, mas as questões existenciais, a dimensão psicossocial, a dimensão histórica do ser humano, tudo isso pode ser trabalhado via palavra, com resultados excelentes e sem efeitos colaterais, sem química, sem nada disso. Então, a ideia aqui desse vídeo é mostrar, abrir os olhos para isso, para que as pessoas não caiam nessa sedução de achar que a neurociência, né, é uma coisa nova e que vai jogar por terra tudo que existe de ciências humanas sobre a mente humana, porque psicologia, psicanálise são ciências humanas no final das contas. E isso não tem
Isso não tem como derrubar e isso não tem como desatualizar. É diferente um físico hoje que estuda física, ele realmente sabe mais do que um físico que estuda física há 100 anos atrás. Mas quando você vem para a ciência humana, não é assim, né? Tudo que existe de descoberta sobre o ser humano dentro da ciência humana continua e vai continuar sempre. Apenas se lapida, se especializa mais tudo isso, né? Ler Shakespeare hoje ou ler Shakespeare há um século atrás, o resultado é o mesmo, né? E é um resultado fantástico, né? A literatura é a mãe de todas as ciências, né? Porque na literatura tem tudo que tem nas outras ciências, né? Ali começa tudo. O próprio olhar para o ser humano. O Fyodor Dostoiévski, um autor aí que falava muito, né? Parecia um psicanalista antes mesmo de se falar em psicanálise, né? O quanto que ele conseguia falar do ser humano e das questões humanas. E é isso. Eu acho que então a gente tem que tomar cuidado com essa nova onda de neurociência, que isso é um nome muito bonito, muito atraente, para a velha ciência que está aí estudando o cérebro e não tem nada de muito novo assim. Não que neurociência não seja bom, não que não seja válido, não que não seja importante, acho que cada vez mais vai ser mais importante, mas isso não invalida os outros olhares e nem pode, porque os outros olhares dão conta de uma questão humana que a neurociência só vai dar conta de um tecido nervoso. Resumindo, né? Resumindo tudo, enquanto a neurociência vai, de uma forma ou de outra, trabalhar a doença, vamos dizer assim, a velha e boa psicanálise, psicologia, etc., vai sempre tratar o sofrimento humano e não a doença. Mas era isso que eu queria explanar aqui.